gente, boa tarde. A gente vai iniciar mais uma atividade do CEOP. Esse é o nosso terceiro encontro presencial. Tivemos 2 aulas, professor, com a extensão para a graduação, onde foi discutido os princípios orçamentários, como se elabora a LOA, PPA, LDO. E agora a gente tentou trazer uma sessão mais interativa com um professor com uma vasta experiência, professor da casa, com mestrado e doutorado aqui na Unicamp mesmo. E a ideia é a gente debater um pouco mais a fundo sobre orçamento, mas com o olhar da LRF, não é? É algo mais interativo, como eu falei, com uma pessoa com experiência na área e com uma formação aí invejável e contribuições para o estudo de governo. Agora com vocês, professor Preato, nós teremos uma sessão também para perguntas, tá, professor? Não, ótimo. E dessa forma para agregar mais conhecimento a todos, tá bem? Então, boa apresentação, professor, boa apresentação a vocês. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, pessoal, pelo convite, é muito bom, né? Sou aposentado, estou aqui, parei de dar aula na graduação, infelizmente, porque eu gostava bastante, mas chega uma idade também, né, ter compromisso, não é pela aula em si, pelo compromisso, mas é sempre bom voltar e dar aula. Estou como professor colaborador, estou dando aula no curso de mestrado, doutorado, mas na graduação eu parei. Então, muito obrigado pelo convite, espero que seja proveitoso. Bom, pessoal, a ideia, eu fiz mais um apanhado, tá, de como é que se saiu de uma situação até se chegar na lei de responsabilidade fiscal. Tá? Porque se eu pegar só a lei de responsabilidade fiscal, vocês podem imaginar que, desde Cabral, a gente está vivendo na lei de responsabilidade fiscal. Tá? Mas a ideia da própria lei, não a lei em si, mas a ideia do que representa a lei de responsabilidade fiscal no âmbito do setor público, ela é uma coisa dotada, tá, temporalmente, em termos da visão teórica que justifica a ideia. Né? Não caberia a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, na época do PAEG. Tá? Então, eu queria deixar isso claro, por isso eu fiz essa escolha. Eu vou fazer um movimento. Eu vou falar antecedentes à crise dos anos 80 e depois o ajuste fiscal, que é a parte, de fato, sobre a lei de responsabilidade fiscal. E por que eu fiz isso? Vou passar muito rapidamente, porque se vocês quiserem, a gente pode, se tiver algum interesse de alguém aí, tal, a gente pode voltar a discutir uma outra hora, porque se eu for parar para discutir todos os pontos nesse, que eu estou chamando aqui rapidinho de antecedentes, a gente vai ficar até amanhã falando. Tá? Dá para falar de monte. Tá? Mas eu só vou passar por aí para situar, tá? Para ver como é que era e para ver como é que ficou. Tá? Por isso que eu vou dar umas informações. Se alguém quiser parar e perguntar, fica à vontade. Tá? A qualquer momento, não tem problema de parar, perguntar. Tá? Eu só não vou aprofundar propositalmente, porque senão a gente não sai daqui hoje. Tá? Bom, então eu vou fazer esses 3 movimentos. A primeiro ponto, eu vou começar falando um pouco, não vou falar do PAEG, eu acho que todo mundo sabe o que é PAEG, tal, mas é importante colocar que, como é que era a questão do setor público na época do PAEG. Tá? Primeiro, a questão, qual o embasamento teórico? Tá? Tem base, o PAEG foi feito com base na visão da velha síntese neoclássica, na ideia do ISLM, tá? na ideia de falhas de mercado e na ideia de que o setor público, o Estado, tem que intervir para sanar as falhas de mercado. Porque, veja, tanto os 2 caras principais da área econômica do Brasil eram os 2 ícones do liberalismo brasileiro. Tá? O Campos e o Otávio, o Campos, o tio
desse Campos Neto, né? E o Otávio Gouveia de Bulhões, o Roberto Campos e o Otávio Gouveia de Bulhões. E é um período de extrema intervenção pública. Tá? E como é que era? Como é que foi que eles controlavam? Eles definiram uma ação do PAEG expandindo terrivelmente os gastos públicos. É muito interessante ver o próprio PAEG para ver como é que o Estado atuou. Ele concentrou recursos fiscais e financeiros, e a partir dessa concentração no governo federal de recursos fiscais e financeiros, ele fez uma série de gastos, tá? Com base nas estatais, com base nos empréstimos dos bancos federais, com base até mesmo, que hoje levantaria até defunto, de novos clássicos aqui, o Banco Central era quase um banco de fomento. Você imagina, pensar num Banco Central como banco de fomento, ou quase isso, né? Para padrões de hoje, é uma loucura. Qual que era a ideia? Você expande para definir uma atuação do setor público. Como que você controlava? Não tinha muito controle. Certo? Até porque não tinha problema de déficit, porque o país começou a crescer muito. E aí, eles criaram uma situação que era bem interessante, inusitada. Eles tinham 2 orçamentos. Eles tinham o orçamento fiscal, que eles mandavam para o Congresso, sempre equilibrado, o Congresso já com o AI-1, desde o AI-1, todo mundo sabe que é AI-1, A2, assim, tal. Desde o AI-1, eles proibiram o Congresso mexer no orçamento. Então, ou aprovava ou rejeitava. Como o pessoal tinha juízo, né, não sei por que, eles sempre aprovavam. Talvez vocês tenham alguma desconfiança por que eles sempre aprovavam. Mas sempre aprovavam. Agora, então estava sempre equilibrado. E eles criaram um outro chamado orçamento monetário. O que era o orçamento monetário? Era um orçamento das autoridades monetárias. Veja, eu estou falando no plural, as. Que eram 2, o orçamento, o Banco Central e o Banco do Brasil. Tá? Eles jogavam várias contas monetárias, financeiras, e também várias contas fiscais no orçamento monetário. Tá? E eles financiavam esse orçamento monetário no mercado. Tá? Então, eles faziam, durante um longo período, não tinha problema. Isso no plano federal, então não tinha grandes problemas de controle. Tá? Porque o orçamento estava bem, as estatais estavam muito bem, faziam empréstimo nos bancos, então a economia subindo, vai muito bem. Qual era o controle dos governos estaduais? Como que eles... Você tinha também uma relação entre o Tesouro, bancos estaduais e as empresas estaduais, havia uma articulação entre essas 3. O Banco Estadual financiava tanto o Tesouro quanto as empresas estaduais, e o único controle que tinha através da ideia de dívida pública, tinha um controle. Mas o controle era assim, eu estou controlando. No fundo, não era controle, porque tinha uma coisa chamada dívida intralimite, que estava controlada, tinha um limite lá, e a dívida extralimite. Aí era interessante, porque o Estado queria emprestar, estava já com a intralimite comprometida, falou, não, esse eu não empresto, você não pode pegar mais dívida porque já está no limite. Então eu quero fazer gasto para isso. Isso pode, porque interessava, era possível, desde que o empréstimo fosse para atuar em áreas que o governo federal tinha interesse em incrementar.
certo? Então, não era uma dívida limite. Então, letra limite. Quer dizer, então, na verdade, não tinha controle nenhum. Era mais um direcionamento dos gastos. Né? Então, é assim que nós vivemos desde 64 até o começo dos anos 80. Isso aqui, como eu falei, super rápido, né? Pois tudo isso merece uma discussão de horas. Mas foi indo. Até que deu problemas nos anos 80, em função da crise da dívida externa, que tem uma relação crise da dívida externa com crise fiscal. Tá? E por que isso? Porque essa relação também não vou entrar direto, só para anunciar, para minimamente ficar claro. Veja, o Brasil fez todo o seu projeto do PAEG, e principalmente pós-73, com a crise do petróleo, e com o segundo PND, fortemente calcado em empréstimos externos. Tá? Então, o Brasil foi carregando essa dívida externa e reciclando essa dívida no mercado internacional. Quando teve a crise da dívida externa, houve um acordo com o FMI, o Brasil não pôde mais se refinanciar. Tá? Ou se refinanciava parcialmente. Então, qual que é a ligação com a dívida externa? Porque começou, através do acordo com o FMI, o Brasil tinha que pagar pelo menos uma parcela da dívida externa. Tá? E financiava o restante. Agora, só que a dívida externa, um mecanismo que eu também não vou discutir aqui, ela era, no começo da crise, 70% privada. Depois de 3, 4 anos, ela virou praticamente 100% pública. Tá? Nós fizemos um ajuste monetário do balanço de pagamentos, conseguimos financiar o problema do balanço de pagamentos, fizemos um ajuste externo, então, conseguimos gerar os dólares, mas a gente teve uma crise fiscal. Por quê? Porque a dívida era pública, quem exportava era o setor privado. Né? Então, acontecia o seguinte, um exemplo eu acho que fica mais claro. São Paulo, o estado de São Paulo, tinha que pagar $1 milhão no exterior. Como é que ele fazia? Ele tinha que pegar, na época era cruzeiros, né? Ele tinha que pegar os cruzeiros, levar para o Banco Central, vamos supor que o câmbio fosse 1:3. Olha, eu estou aqui com 3 milhões de cruzeiros, toma aqui 3 milhões de cruzeiros, me dá $1 milhão que eu vou mandar para o Citibank. O Banco Central tinha o $1 milhão. Só que o governo do estado de São Paulo não tinha 3 milhões de cruzeiros. Certo? Por isso, virou uma crise fiscal. A economia começou e a dívida em cruzeiros começou a disparar. Por quê? Porque o dólar ficou se desvalorizando o tempo todo. Porque para manter o ajuste do balanço de pagamentos nas contas externas. Tá? Então, hoje era aquele $1 milhão, eram 3 milhões de cruzeiros, depois 4 milhões de cruzeiros, e o Estado, estou falando de São Paulo como exemplo, que é todo mundo, não tem esse dinheiro. Tá? Então, virou uma crise fiscal. Tá? E aí, em função dessa crise, toda aquela institucionalidade que existiu do período anterior colapsa. Tá? Há uma crise, tanto no plano federal, como que eles fazem no plano federal.
eles tentam fazer um rearranjo ao primeiro movimento de reformas institucionais. Então, você tem, acaba o orçamento, aquele orçamento monetário, tá? Tudo, todas as contas são transferidas por orçamento fiscal e cria-se essa que todo mundo conhece hoje, a STN, que não existia, cria-se em 86, para controlar tudo. Se mexe nas estatais, tá? E como o governo federal, eu falei, os estados estão em crise, o governo federal também, mas o governo federal tem como se financiar via dívida pública. No governo estadual, na época, os governos estaduais também tinham dívida pública, que fizeram várias, 3 ou 4 renegociações com o governo federal. Então, o governo federal acabou assumindo praticamente tudo, né? O Estado, os estados não tinham recursos para pagar a dívida externa, não tinham recursos fiscais e transferiam isso para o governo federal. Aí tem um problema, como que o governo federal se financia? Se financiava através do lançamento de títulos da dívida pública. E, como o risco dessa dívida era muito grande, a dívida toda era girada no mercado de overnight. Todos os dias girava 100% na dívida. É uma loucura. Para quem é jovem, não viveu a época, não consegue entender. Agora, o que é mais maluco é que parecia que tudo estava tranquilo. Sabe? Por quê? Que nem eu. Eu recebia o salário, depositava para a coisa. Pegava o dinheiro para gastar hoje, tá? Mas o resto ficava lá. Então, eu aplico. No começo, a gente tinha que falar para o banco, mas depois ficou tudo automático. Se você tivesse 1.000 cruzeiros na conta, automaticamente eles compravam, faziam uma aplicação à noite, virava, no dia seguinte você tinha 1.005 na tua conta. Aí você gastava, se eu estivesse dando a aula e eu recebesse o dinheiro na minha conta, eu falei, pessoal, vamos fazer um intervalozinho, por favor, eu vou tomar um café, que nada, eu vou lá no banco para dar ordem para o banco para aplicar meu dinheiro. Era assim que funcionava. Então, você tinha um movimento enorme, tudo girando no overnight. Bom, e os estados? Obviamente, os estados estão numa crise danada, mas não se faz grandes reformas nesse período. Tá? Porque não tinha nem como impor, nem condição política. Por exemplo, o Sarney ganha as eleições, né? Ganha não, ele não ganha, ele é eleito lá quem é eleito o Tancredo, ele assume, mas depois tem as eleições para os governadores ganham em praticamente todos os estados. Quer dizer, ele não vai fazer alguma coisa contra os governadores que foram eleitos e davam sustentação a ele. Então, não tem grandes mudanças, mas você tem um processo de renegociação da dívida. Então, os estados foram levando mais ou menos a mesma toada. Até que eles tinham dívida pública, eles fizeram algumas renegociações, mas as renegociações sempre foram em que sentido? É ajustar o fluxo do estoque. Quanto que você pode? Igual que você vai fazer hoje, vai num banco, eu estou devendo 10 mil, a dívida eu tenho que pagar 800 reais por mês, só que não tem 800 reais por mês por ano. Aí o banco fala, você tem quanto? Eu posso dispor de 300. Então, tudo bem. Você paga os 300, a gente pega a dívida e alonga no tempo para você pagar 300 por mês. E é assim que fazia. Certo? Nas 4 renegociações que aconteceram durante os anos 80 e o começo de 90, antes do Plano Real. Bom, Plano Real. Né?
Bom, pessoal, isso aqui é rapidíssimo, né? Bem, não sei se ficou muito atmosférico para vocês, mas só para, depois qualquer coisa, se eles tiverem interesse, a gente pode marcar uma coisa só para discutir isso. Bom, vem o Plano Real. O Fernando Henrique não virou rei porque não quis, né? Porque se ele tivesse mandado um projeto para a Câmara, para o Senado, para fazer a monarquia, eu acho que teria passado, né? Teria... Você vê que o povo tem mais juízo do que porque se tivesse direto, se não tivesse tido o plebiscito, eu acho que na Câmara não passaria no Senado. Bom, mas com primeiro, a questão, qual é a mudança? Eu não vou entrar na discussão do Plano Real aqui, mas o importante, nosso entendimento, é a mudança da visão teórica. Tá? Lá atrás, no PAEG, a gente tinha a velha síntese neoclássica, o modelo ISLM, a ideia de falhas de mercado. Aqui, não. Isso já tinha mudado teoricamente. Os novos clássicos, os novos keynesianos, e nessa ainda não existia, mas já estava encaminhada o que ficou conhecido como a nova síntese neoclássica. Né? Então, também não vou entrar nessa discussão teórica mais profunda, de forma mais detalhada, porque também vai longe, mas a partir dessa nova visão teórica, da nova síntese neoclássica, o que passa a perdurar? Né? O que passa a ser o elemento central teórico, em termos da política fiscal? Bom, a primeira coisa é que controle fiscal é fundamental para manter a inflação, para combater a inflação. Depois, a ideia de credibilidade. Certo? Então, nós temos que fazer mudanças institucionais para garantir uma condição de impor regras fiscais e garantir a sustentabilidade da dívida. Então, é esse arcabouço, né, sem querer entrar nessa discussão mais, qualquer coisa depois a gente pode falar, mas é isso que passa a ser. O Plano Real, o fundamental do Plano Real, o negócio, todo mundo fala o RV, mas isso foi a cereja do bolo. Certo? Não é que não foi importante, mas foi a cereja do bolo. Se vocês lerem lá o que é o Plano Real, o tempo todo eles vão falar assim, nós temos que... O déficit público é o elemento determinante da inflação. E nós temos que fazer o controle do déficit público. Agora, não é o controle que existia antes, aquele controle discricionário que você apertava, soprava, soltava de novo, voltava a apertar. Não, nós temos que mudar a mentalidade. Nós temos que deixar de ter medidas temporárias e mudar o que eles chamam de regime fiscal. Tá? Adotar um novo regime com condições para que mude todo o arcabouço de gestão fiscal que era até então adotado no país. Porque só assim nós conseguiremos chegar no controle do déficit público e, por decorrência, no controle da inflação. Porque sem esse controle fiscal não será possível debelar a inflação. Tá? O controle lá com o RV é uma questão temporária. Você ajusta um pouco, faz, né? Mas é uma ferramenta que, se não tiver o controle fiscal, vai dar com os burros na água, como já tinham dado outros elementos, outras
anteriores. Qual que é a ideia, tá, desse regime fiscal? Primeiro tem que fazer um ajuste, não de curto prazo, mas um ajuste de longo prazo. Manter consistência com esse ajuste. Tá? O país tem que estar comprometido hoje e no futuro com esse ajuste. Não é simplesmente fazer um ajuste, como haviam acontecido vários outros, né, temporários, que logo em seguida... Não, você tem que manter isso. Por isso que você tem uma ideia de fazer um regime, né, consistente temporalmente desse negócio. E tem que manter ganhar credibilidade. Por isso você tem que ter consistência nesse ajuste e perseverança no ajuste para ganhar a credibilidade do setor privado. Então, o princípio fundamental é a ideia de sustentabilidade da dívida. Né? A ideia de sustentabilidade, antes você trabalhava com o principal indicador fiscal, era a necessidade de financiamento do setor público. A necessidade de financiamento do setor público é um instrumento que você mede no ano. Fechou o ano, você fecha. Mas você fecha aquela conta, né, que acabou o institucional chamada necessidade de financiamento do setor público. Mas veja, é um ajuste, é uma coisa que olha para o passado. Né? Ele não diz nada para o futuro. O fato de você ter feito ter uma necessidade de financiamento do setor público fechadinho, bonitinho hoje, te diz sobre o que aconteceu no passado, mas não diz para o futuro. Quando você passa a trabalhar com essa visão da nova síntese neoclássica, coloca a ideia de sustentabilidade da dívida como indicador principal, você não joga fora a necessidade de financiamento. Ele continua lá, mas só que ele não é mais o elemento determinante da política. Tá? Ele mede lá, é um instrumento, um mecanismo que você olha, mas a ideia é a sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um elemento prospectivo. Certo? Hoje, você trabalha com expectativas de quais serão as condições de sustentabilidade da sua dívida, da dívida pública do país, no futuro. Quer dizer, você pode antecipar, a situação pode estar muito bem, mas se você antecipa, se o mercado antecipa uma situação que pode deteriorar por N razões, isso vai afetar diretamente a política fiscal. Então, eles têm que garantir isso. Né? E essa ideia é um elemento que garante as condições que eles acham que estão diretamente relacionadas. Isso vocês escutam de monte hoje, né? Não podemos, nós temos com 15%, esse absurdo de 15% da taxa de juros, porque a nossa situação fiscal parece que estamos num caos, né? Mas está aí, é isso. Né? Porque se não tiver condições de sustentabilidade, isso vai afetar juros e câmbio. E, nesse sentido, a política fiscal passa a ser afiadora, né, do espaço de valorização do capital. O capital tem que garantir ali, ela tem que ser a política fiscal tem que ser afiadora desse espaço que o capital vai circular e poder se valorizar. Ela é afiadora disso. Né? Bom, isso no plano fiscal. Agora, como que eles olham os estados? A ideia é que os estados têm que se submeter. Tá? Então, eles dependem da ideia do hard budget constant. Eles têm que obrigar os estados a fazer um ajuste. Certo? Forçar o ajuste. E é esse movimento de ajuste, com base nessa ideia do hard budget constant,
que vai conduzir o processo dos anos. Bom, então nós vamos ter aqui, é esse período que vai começar, então, esse movimento de construção desse novo regime fiscal. Tá? A primeira grande questão desse novo regime fiscal é a ideia de mudança da estrutura do Estado. Você tem que privatizar, tá? Um monte de coisa, acabar com as empresas, acabar com os bancos públicos. Para quê? Para reduzir o papel do Estado, porque eles acreditavam que isso eram os grandes condutores do déficit fiscal. Tá? Então, com base nisso, nós vamos ter um conjunto de outras alterações, que eu vou falar em seguida, tá? Que são essas alterações, tanto no regime, no arranjo federativo, porque quando eles vão impor o hard budget constraint aos estados, isso vai interferir diretamente na questão do arranjo federativo brasileiro entre o setor federal, o governo federal e os estados e os governos subnacionais. Tá? Isso muda. É outra discussão imensa do regime, não está aqui em discussão aqui agora, mas é importante que vocês prestem atenção nisso, na questão do arranjo federativo. Tá? Nós temos uma mudança significativa, inclusive, do papel dos estados e dos municípios nesse arranjo federativo. Isso é uma outra discussão também muito importante. E a ideia, além do arranjo federativo, vai ter mudanças, né, de elaboração orçamentária, de execução orçamentária, que eu acho que interessa mais de perto a vocês, e a questão das regras fiscais e controle do endividamento. Então, são essas três coisas que vão nortear o movimento dessa mudança que vai ocorrer a partir de então. Bom, eu dividi, então, no governo federal e no governo estadual, ou nos governos estaduais. Óbvio, o geralzão vale para os dois. Eu vou falar do governo federal, várias coisas vão valer para os governos estaduais, mas depois lá nos governos estaduais vão ter as suas especificidades. Tá? O movimento já está muito claro em 94, quando se faz o Plano Real. Mas, como se desfrutou de uma condição muito favorável nesse primeiro momento, nos primeiros 4 anos, o governo Fernando Henrique tinha feito um tremendo ajuste antes do Plano Real, em 93, 94, então tinha um superávit imenso. Aí ele largou um país, largou a coisa, deixou ir. Tá? Bom, até que deu uma crise de balanço de pagamentos, em 98. Aí eles tiveram que assinar um acordo com o FMI, né? E aquele negócio, quando você assina um acordo com o FMI, a Júlio vai ter que rezar. Né? E aí o que eles fazem? Eles vão definir esse acordo, tá? Que fundamentalmente o acordo que foi decidido em 1998 vai servir de base, vai ser basicamente a mesma coisa, só que o que vai estar lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de maio de 2000. Tá? Lógico que a lei é maior, tem outros aspectos, né? Mas a essência está lá. Tá? A essência já está dada em 98. Tá? Então, o que muda? Primeiro que passa a ser lei, né? Com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes era um acordo com o FMI. Agora é lei. Tem, inclusive, punição
né, para quem não cumprir, punição até cadeia mesmo, né, para quem não cumprir a lei. Tá? Então, você tem uma série de elementos novos em termos da execução orçamentária. Essa que é a grande questão. Só lembrando, o que era o déficit? Né? O déficit é um resultado, não é? Quer dizer, tinha receita, você tinha despesa, né? E resultava um superávit ou um déficit. Né? A lei de responsabilidade vai conseguir mudar isso. O déficit deixa de ser resultado. É uma coisa a priori. Né? O resíduo pode ser o gasto, é ao contrário. É o rabo balançando o cachorro. Tá? Literalmente, não, é o rabo balançando o cachorro. Tá? O cachorro até então balançava o rabo. Agora, não. A gente vai colocar o rabo balançando o cachorro. Então, a primeira coisa que tem, com a nova forma de execução orçamentária que vem na Lei de Responsabilidade Fiscal, é a obrigação de fixar na LDO, todo mundo sabe que é LDO, não preciso ficar comentando, fixar na LDO os valores, o valor do superávit. Não é só isso, não é só o superávit primário. Eles têm, eu acho que eu pus em outro, pus embaixo aqui, a fixação de metas anuais, primário, nominal, dívida pública, anexo de riscos fiscais, quer dizer, todas as metas têm que ser fixadas na lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Então, fixa a meta do superávit ou do déficit. Mesmo que seja um déficit, você tem que fixar qual é esse valor do déficit. Por isso deixou de ser um resultado, tá, pessoal? Quando você fixa ou superávit, o déficit, vamos por aqui déficit, mas não necessariamente é o déficit, é o resultado que eles esperam alcançar. Né? De preferência, superávit, mas se não der, eles fixam o valor máximo do déficit. Então, você passa, por isso que é o rabo balançando o cachorro, você passa a fazer toda a execução orçamentária com base para chegar naquele resultado que está definido a priori. Porque no modelo antigo, você chegava no final do ano ao déficit, né, ou superávit. Agora não. Você mexe o orçamento, a execução orçamentária para chegar naquele valor determinado de déficit ou superávit. Tá? Então, essa é a ideia. Fora isso, tem outros elementos importantes, que são formas de atuação permanente. Eles passam a fixar despesa de pessoal. Tá? No caso do governo federal, 50%, estaduais e municipais, 60% da receita corrente líquida, tem que obedecer a isso. E se chegar a 90%, 95% desse valor, automaticamente, pela lei de responsabilidade, você não pode fazer nenhum gasto extra. Não pode dar promoção, não pode contratar, não pode dar prêmio, não pode fazer nada. Tá? Você tem que ajustar para manter. E outra coisa que é importante, quando for, isso tem que estar no orçamento. Tá? Se for despesa permanente, se o governo decide fazer uma despesa, e essa despesa for permanente, você tem que deixar claro, explícito no orçamento, da onde vem o recurso. Tá? Tanto é que, quando o projeto de orçamento vai para o Congresso tem o direito de criar nova despesa. Agora, se ele criar nova despesa, ele tem que dizer, pô, de onde vem o dinheiro? Certo? Lá atrás, o pessoal ampliava o orçamento e não dizia de onde vinha o dinheiro. Aí depois o ministro decidia onde
Ele tinha que escolher, porque tinha um orçamento, receita de 1.000 e um gasto de 2. Aí o ministro decidia, ele podia escolher qual gasto que ele ia fazer. Agora não, agora você tem lá definido, e se tem uma despesa, que é permanente, o Congresso só pode aprovar isso se dizer que da onde vem esse dinheiro para fazer esse gasto que vai ser permanente. Tá? E mais também a estimativa do impacto orçamentário e financeiro daquele gasto. Quer dizer, veja, qual a ideia? Você fixou o déficit, o superávit, despesa de capital é dada, despesa de pessoal também tem limite, as despesas não podem crescer, né, aleatoriamente, e você tem que ter uma ideia do impacto que isso vai ter em cima do orçamento. Aí, outras regras que estão definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma, também já antiga, regra de ouro. Tá? A regra de ouro diz o quê? Que nunca foi um problema. Passou a ser um problema recentemente, né, que de repente o pessoal descobriu que tinha a regra de ouro, porque o orçamento teve um período, 3 anos atrás, que começou a esbarrar com isso aqui. Isso já está na coisa antiga, nunca foi um problema, mas passou a ser recente, mas não deixou de ser de novo. Tá? Isso aí não é tão difícil cumprir, convenhamos, né? Mas está lá. O montante previsto para as operações de crédito não poderá ser superior às despesas de capital. Tá? Quer dizer, você não pode financiar tudo com base em despesa corrente, qualquer coisa com emissões de títulos da dívida pública. Tá? Uma coisa que é muito importante, tá? Que aí bate na veia no sistema anterior. Né? Isso eles corta lá um elemento que era muito importante no sistema lá do PAEB, dos anos 80 também, que é a redação de crédito entre os entes da federação e as instituições financeiras e o seu controlador. Só para ter uma ideia da importância que isso teve, todo mundo aqui, acho que vocês são mais jovens, não sei, né? Porque para mim, 8, 10 anos atrás, foi ontem, né? Para vocês, mas vocês devem ter notícia de que a Dilma foi impeachada, né? Em função do quê? Das chamadas pedaladas fiscais. Né? O que foi a pedalada, a grande pedalada que a Dilma fez? Tá? A Caixa Econômica Federal, ela é responsável por fazer programas sociais, tá? E o governo federal cobre os gastos que a Caixa Econômica faz para o pagamento desses programas sociais. E o governo atrasou um pouco o pagamento, o ressarcimento da Caixa Econômica Federal. O que caracteriza como uma operação de crédito. Tá? Tá aí, está vedado. Aí daí é o seguinte, né? Eu vi o boi voando, e aí toca o bombar que o boi está voando, e todo mundo acredita que o boi está voando, né? E aí chega no impeachment da Dilma. Tá? Logicamente que essa causa, se fosse levar isso em conta, era ela, os 27 governadores, todos os prefeitos, não importa. Só que aí puseram o boi voando, e o boi estava voando. Né? Não tem jeito. Mas fora o governo federal, no âmbito dos estados, tá? O Banco Estadual financiava o Tesouro e as empresas estatais. Tinha uma articulação entre eles. Então, isso também foi cortado. Tá? Então, você tira
isso é uma grande forma de financiamento que contou o Estado brasileiro para fazer um volume de gasto importante para os governos estaduais e no âmbito mesmo do governo federal, no ciclo ali do PAEC. Tá? Isso foi cortado. E também está lá na lei de responsabilidade, que todo mundo esqueceu, né, mas está lá na lei de responsabilidade fiscal, que tinha-se obrigação, o governo federal tinha obrigação de mandar para o Congresso um projeto de lei fixando limites do montante da dívida pública federal e regras de enquadramento da dívida quando ela superar o seu limite. É o que tem nos Estados Unidos. Você já deve ter ouvido falar, né? Há 2 anos atrás teve, tal, e o governo federal nos Estados Unidos chega no limite da dívida e quem renegocia esse valor é o Congresso. Se o Congresso não renegociar, normalmente é automático. Mas tudo que é do Congresso é automático até a página 2, né? Porque aí é briga política e tal. Bom, o Congresso não negocia. Aí dá uma parada, um shutdown, né, que eles chamam de shutdown, para. No caso brasileiro, tem a obrigação de fazer isso, mas nunca foi feito e há pouco tempo atrás voltou-se a se falar nisso, também esqueceram, isso aí não foi cumprido. Bom, como é que se deu a execução orçamentária? Como é que passou a ser a regra? Então, o que é? Já está na LDO aprovado a meta de superávit. Né? Aí você aprova a LOA. O que faz? A cada 2 meses há um relatório dizendo, porque se tem a meta lá, você tem um projeto, uma projeção de como que deve se comportar ao longo dos 12 meses para chegar naquele valor. Tá? Então, sei lá, depois de 4 meses, você tem que ter 4 dozeavos do valor que está lá. E assim por diante. Então, a cada 2 meses, eles vão e olham. Está batendo? Está legal? Que a gente planejou? Beleza, leva em frente. Não está contingenciamento. Então, o governo tem que contingenciar o gasto. Tá? Aí o governo senta em cima do gasto, para quê? Para fazer com que a receita e o gasto projetado se alinhem de forma a bater no que foi projetado para o superávit primário. Tá? Então, essa passa a ser a ideia. Tá? Então, a cada 2 meses e a cada 4 você faz um relatório para ver como que ele está comportando isso ao longo do ano. Então, a gente viveu até mais, agora, mas continua vivendo. Né? O governo Lula agora fez já mais de contingenciamento, de vez em quando ele libera um dinheiro, aí não contingencia de novo, é por causa disso. Tá? Então, se não tiver batendo, obrigatoriamente vai ter que fazer um ajuste fiscal. Tá? Fazer o contingenciamento e para garantir. Isso é muito louco, né? Por quê? Como aconteceu agora recentemente. Se o câmbio, o Corinthians foi campeão, aí o câmbio dispara, entendeu? Leva um susto, dispara, isso bate na inflação, bate nas contas públicas. Agora nem tanto, porque quando o câmbio desvaloriza, como nós temos reservas, é um ponto favorável. Anos atrás não era. Quando fez isso, não era.
desvalorização cambial era um problema, agora tem uma boa, né? Porque as reservas se valorizam, mas em reais. Né? Mas se der um problema no câmbio, se der um problema dos juros, os juros disparou hoje, está em torno de 8% do PIB, né? O gasto com juros. Então vamos ter que nos virarmos para dar o mesmo resultado fiscal. Tá? E com que objetivo? Garantir a sustentabilidade da dívida. Então, é nesse sentido que o gasto, o OCC, né, o orçamento corrente, ele passa a ser um resíduo. Né? Ele só pode gastar quando é possível ter uma situação que garanta as condições do superávit primário. Tá? Isso é o rabo que está balançando o cachorro. Isso aqui que deveria ser um elemento, né? Você está fazendo política, está gastando, não. Ele é um resultado, ele é um resíduo que você pode fazer se tiver. Bom, mais 15 minutos aí para acabar só. Governos estaduais ou subnacionais. Né? Como é que nós vamos fazer? O processo de mudança começa na renegociação das dívidas de 1997. Tá? E que buscou o quê? Um ajuste de fluxo de estoque, um ajuste fiscal permanente e uma reforma patrimonial. Aí, pela primeira vez, lembra que eu falei que teve 3, 4 negociações anteriores? Em nenhum momento se vinculou renegociação da dívida com ajuste patrimonial. Aqui a gente vai ter esse componente. Né? Para cumprir, lembra que eu falei das privatizações? Porque o governo federal pode privatizar o que é dele, mas ele não pode privatizar o que é ativo dos governos estaduais ou municipais. Aí ele usa a renegociação para fazer isso aí. Né? Aí, por livre e espontânea vontade, os governos privatizam as suas empresas e os seus bancos. Né? Então, ele vai ter um controle, uma forma de controle também do endividamento, formas que vão ter de controle, como que vão ser feitos esses controles de endividamento. Bom, quais são as condições de acordo dos acordos da dívida dos governos subnacionais? 30 anos, IGPDI, antes que o pessoal utilizava, e taxas de juros de 6% a 7,5%. E por que é essa variação de 6% a 7,5%? Porque está vinculada à ideia do ajuste patrimonial. Se o governo, ou seja, ele Estado, seja município, se o governo não pagar nada à vista, o governo federal que assumiu todas as dívidas dos governos subnacionais, se não pagar nada, ele vai ter juros de 7,5%. Né? Se vocês puserem uma tabelinha, tabela price, a diferença de 1,5% em 30 anos é um colosso. Tá? Se pagar 10%, ele tem um juro menor. Se pagar 20%, ele tem um juro de 6%. Mais do IGPDI. Agora, se os estados não estavam pagando nem promessa, né, como que eles vão pagar 20% do estoque da dívida? Só tem um jeito. Né? Privatizando. Tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam as empresas públicas, entregam na mão do BNDES e o BNDES vai privatizar. Aí eles fazem um ajuste de contas entre o BNDES, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas é um ajuste de contas entre o BNDES, que está privatizando, né, sendo responsável por fazer os processos de privatização. Então, é o seguinte, olha, eu pago aí, se superar 20%, devolve, se faltar o governo vai ter que... Então, mas aí, é mais um ajuste patrimonial.
E depois eles fazem a mesma coisa com os bancos estaduais. Tá? Então, veja, lembra que eu falei da articulação entre bancos, empresas e tesouros estaduais? O que eles estão fazendo? As empresas públicas já estão cortando. Os tesouros, não vai assim que fica fino, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá? Então, até vai, é isso mesmo. Então, gostei, não tinha, isso foi sem querer. Mas deu certo. É assim, que os três privatizaram as empresas, privatizaram os bancos e sobrou o tesouro. Né? Nessa situação. Tá? Que vão ter depois a lei de responsabilidade em si. Tá? O tesouro. Então, aquela forma que sustentou governos lá atrás do PAEG acaba. Tá? E aí tem o controle do endividamento. Como é que se faz o controle? O que eles falam? No acordo 97, dívida consolidada líquida e receita líquida real. Depois eles vão tirar esse conceito, vão pôr receita corrente líquida. Tem uma diferença, se vocês me perguntarem agora, é uma diferença tão sutil, eu não sei, tá? Eu não me lembro mais, mas tinha uma diferença. Mas não era nada dele. Mas conceitos um pouquinho diferentes, mas vamos dizer, faz de conta que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas eu não uso. E tinha que ser essa relação, tinha que chegar a 1 no prazo acordado. 30 anos lá, cada um teve uma data, porque foi uma negociação ano a ano. Eu até chamando um texto que eu escrevi, eu falei que era o FMI do Malan, né? Porque acordo lá em 83, o Brasil assinou esse acordo com o FMI, era assim também, renegociação país a país, aqui era Estado a Estado. Eu chamei de FMI do Malan, porque o Malan que fez essa era o secretário, o ministro. Atingir 1 para... Veja, durante esse período, eles não poderiam contratar novas operações de crédito, a não ser em casos, seriam muito excepcionais, que fosse possível contratar, mas a trajetória de queda para chegar nessa relação igual a 1 fosse mantida. Para chegar igual a 1, como a dívida estava lá em cima, o que era obrigado a fazer? Não era simplesmente fazer um ajuste fiscal, tá? Um superávit primário. Você tinha que fazer um superávit que a gente chamava de superávit nominal. Por quê? Nós temos que reduzir a dívida, não é? Para reduzir a dívida não basta, você tem que fazer um superávit primário que paga os juros. Mas se você pagar só os juros, a dívida vai continuar no mesmo patamar. Então, para ela cair, você tem que pagar uma parcela da dívida. Para essa relação ir caminhando até chegar no nível 1. Olha só o ajuste que os estados têm que passar, os municípios que tinham dívida do Estado. Tá? Isso faz com que a execução orçamentária do Estado tenha que respeitar isso. Então, o Estado, na sua execução orçamentária, já tem que separar o dinheiro do pagamento dos juros da dívida, para manter isso. Tá? Então, esse é muito forte, esse ajuste. A lei determinava o seguinte: um limite de comprometimento da execução orçamentária. Se eu chegasse a 20%, 13%, melhor, 13%, vamos supor que o Estado, pelas essas contas, tivesse que gastar 18%. Não, aí tinha um limite de 13%. Tá? E os 5% ia para o final da fila, um refinanciamento. Quer dizer, o que acabou acontecendo o quê? Que os estados pagaram e a dívida muitas vezes subiu. Tá? Por quê? Porque, primeiro,
durante muito tempo, o IGPDI foi acima do índice que reajustava as receitas. Então, comprometeu fortemente o... Também tinha gasto, limites de gasto pessoal. Tá? Então, veja, qual foi a consequência disso dos estados? Né? Primeiro, aquelas relações entre os três, acabou. Né? Sobrou o quê? Sobrou só o Tesouro. Tá? Porque fecharam os bancos, hoje tem 4 bancos estaduais, fecharam os bancos, as empresas também, praticamente as mais importantes, foram embora, e sobrou o Tesouro. O Tesouro, com base nessa política que tem que pagar a dívida. Então, o Estado passou a ser dependente simplesmente da fiscalidade. Tá? E uma fiscalidade altamente comprometida. Porque o país crescendo pouco, a receita não crescendo de forma significativa e tem o compromisso de pagar o mínimo de compromissos financeiros com a dívida. Porque se tivesse outras dívidas que não foram negociadas, tinham que pagar também. No caso do Rio Grande do Sul, que está sempre estrepado, desde sempre, chegou a 17%, que tinha que pagar anualmente. Tá? Você imagina o nível do arroxo que o Estado, o nível da execução orçamentária que o Estado tem para pagar esse valor de custo financeiro dessa dívida. Então, você tem ali a lei de responsabilidade, ela coloca regras de conduta que são essas aí. Eu acabei de falar. O Estado tem que fazer isso. Tá? Agora, tem outras condições que são uso, que a gente vai ver falar em seguida, que são uso temporário. As regras de uso permanente são essas. Tem que fazer o ajuste. Bom, todo esse processo de renegociação passou a ser foi incorporado na lei de responsabilidade fiscal. Igualzinho. Não tem mudança nenhuma. Fundamental, não tem mudança nenhuma. A mudança que tem, passa a chamar de receita corrente líquida aqui. Trocou 6 por meia dúzia, ou 6 por meia dúzia, ponto 1. Não é mudança, né? É só uma mudança conceitual, mas não é mudança de método, tá? E logo que saiu a lei de responsabilidade fiscal, eles fizeram essa resolução 40, que diz o seguinte: o limite do endividamento estadual no máximo, tem que ser igual ou menor que 2, e no caso dos municípios, igual ou menor que 1,2. Essa relação. E se tiver acima, vamos supor que em vez de 2 é 2,50, tá? Eles tinham 15 anos para chegar na relação até 2, sendo 1/15 por ano. O que quer dizer? Aquele processo da renegociação da dívida é exatamente a mesma coisa. Né? Você tem o procedimento exatamente a mesma coisa. O Estado tem que gerar, não basta gerar um superávit primário para pagar os juros. Ele tem que gerar um superávit primário que seja capaz de pagar os juros e pagar uma parcela da dívida, porque a dívida tem que chegar nessa relação 2, em relação a 2. Tá? Agora, esse é o uso permanente. E o temporário? Né? Como funciona? Se
O Estado, vamos supor que a relação, estou falando do Estado aqui, a relação do Estado entre a dívida, a receita corrente líquida, seja, em vez de 2, 1,8. E por alguma razão, ele vai para 2,2. Tá? Aí, uma ideia de uso temporário. Ele é obrigado a voltar ao limite nos 3 quadrimestres seguintes. Quer dizer, tem 1 ano e 2 meses para voltar a abaixo de 2, tá? Sendo 25% no primeiro ano. Tá? Veja, como isso rebate na execução orçamentária. O Estado tem que fazer um ajuste, tem que fazer uma série de cortes para reduzir pelo menos 25% no primeiro não é quadrianual, não, é quadrimestre. Tá? No primeiro quadrimestre, 25%. Em 1 ano, tem que voltar no limite anterior. Tá? Então, tem que fazer um arroxo extremamente importante durante esse período. E, enquanto tiver nisso, ele está proibido de contratar novas operações de crédito. Veja, isso é tão importante, pessoal. Um trabalho que eu fiz uma vez, eu estava vendo a execução orçamentária de São Paulo. São Paulo, eu não estou falando do Piauí, nem do Maranhão, com todo respeito a esses estados, nem do Sergipe, estou falando do maior estado do país, economicamente mais forte. O nível de operações de crédito de São Paulo é 0,5% do orçamento. Nada. Nada. Quer dizer, era um estado, uma economia, que o setor público do maior estado do país tinha basicamente rodando com o seu orçamento fiscal puro e simples. Não podia recorrer a operações, não recorria a operações de crédito nesse período. Depois cresceu, só veio a crescer as operações de crédito com a Dilma. Tá? E todas as operações de crédito eram negociadas com a Fazenda. O controle das... Você tem todo um arcabouço na Secretaria do Tesouro Nacional, né, de controle dessas operações de crédito. Então, tem limites determinados. Também é um processo longo para discutir, mas é toda uma institucionalidade de como a Secretaria do Tesouro trabalha com esse controle das operações de crédito. Cada estado recebe nota A, B, C, D, E, e conforme for a sua nota, o seu comportamento fiscal, ele tem limites maiores ou menores de gestão, de contratação de operações de crédito. Né? Quer dizer, se o Estado não estiver bem, ele não pode resolver com operações de crédito. Tem que se ajustar, então, à ideia do comprometimento. A mesma coisa com limites de despesa pessoal. Tem o limite, 60%, e tem que se ajustar, se for superado, tem que se ajustar. Bom, já tinha falado aqui 95%, aí não pode pagar prêmio, nada, contratar, mas se romper isso, tem que, em 2 quadrimestres, tem que voltar ao limite. Em termos da execução orçamentária, essa questão da operação, os gastos com o pessoal é um problema. Desde lá até agora, tá? Isso, o que é? Operações de crédito. Aí a pergunta é o seguinte, é uma pergunta muito difícil de responder. O que são despesas de pessoal? Parece simples, né? O que é despesa? Mas não é simples. Tá? Porque deveria ser, óbvio. Despesa pessoal, o que é despesa pessoal? Despesa, tipo, o que é pá? Pá é pá. Né? Despesa pessoal é despesa pessoal. Mas não é bem assim que funciona o orçamento brasileiro. Porque despesa de pessoal, aí os caras inventam. Aí, em vez de ter um empregado ou uma autarquia, eles contratam um serviço terceirizado.
Né? Aí o serviço terceirizado começa a fazer assim, né? Tchum, 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 tchum. Daqui a pouco o serviço terceirizado estava maior do que o gasto com o pessoal. Aí o governo, o secretário de Tesouro Geral vai em cima. Aí eles revêm. Daqui a pouco eles arrumam outra brecha para. Sabe, então, essa é uma briga monstruosa. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que aí entra gasto com empregados, com os aposentados. Quando o Rio de Janeiro criou uma forma de vincular os títulos, os royalties do petróleo com como é? Rio Previdência, para pagar os aposentados, a despesa do pessoal assim, foi lá para baixo. Né? Aí, você olhava o Rio de Janeiro, uma beleza, não tinha despesa do pessoal quase nenhuma. Você olhava São Paulo, que não tinha feito isso ainda, estava lá em cima. Então, sabe, quando você for olhar o orçamento, tem que ver em que cada estado tem. Fora outras questões no orçamento que têm diferença. Óbvio que o secretário de Tesouro faz manual e tal, mas é difícil. Bom, tem outros parâmetros também, que a resolução 43, eu também não vou saber de cor aqui, mas tem operação de crédito, eles põem limite para tudo. Para quanto da receita corrente líquida, 16%, para não sei o quê. Ele põe todos os parâmetros, tá? Quer dizer que você tem que respeitar aqueles parâmetros que são dados pela resolução. Eu não vou saber de cabeça aqui, porque são vários parâmetros, mas são todas essas. Então, veja, mudou muito. Né? Hoje nós temos uma situação, a grande mudança foi que nós tínhamos lá atrás, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais, uma estrutura institucional que nós tínhamos. Bancos públicos no governo federal permaneceram, né? Que o pessoal tentou privatizar a Caixa Econômica várias vezes, né? Banco do Brasil. Agora, com o Bolsonaro, mais uma vez, se falou em privatizar Banco do Brasil e Caixa Econômica. Não conseguiram até agora. Desde o Fernando Henrique, se falou em privatizar o BNDES, ou fechar o BNDES, também, infelizmente, não conseguiram. Então, essa institucionalidade dá algum espaço para o governo federal se mexer. Né? No caso dos estados, a coisa ficou muito mais complicada. Né? Porque antes você tinha as três, hoje você praticamente não tem mais empresas estatais de porte. Né? No caso, Sabesp, São Paulo, acabou de ser privatizado, não tem outras estatais de porte. Os bancos estaduais não existem mais e o Tesouro está sob a égide de uma política que é bastante restritiva. Né? Veja, tem os prós, os contras, né? Eu não estou aqui só para mostrar que houve uma mudança substancial na forma de você pensar. Quer dizer, antes o setor público tinha uma atuação muito mais significativa, né? E hoje você está muito mais preso à questão da fiscalidade, e aí a ideia de austeridade fiscal faz parte desse universo que nós estamos vivendo. Tá? Em termos do arranjo federativo, nós tivemos uma mudança substancial também, porque os estados antes tinham uma liberdade muito maior, né, porque eles recorriam aos bancos, às empresas, ao crédito, e hoje eles estão submetidos, primeiro, à fiscalidade, e essa fiscalidade está submetida à Secretaria do Tesouro Nacional,
não só o lado fiscal, mas as operações de crédito são todas elas controladas pela Secretaria Nacional. Nós vimos, não vou discutir aqui, mas se fez, né, nos últimos 10 anos, regimes especiais de renegociação, né, e que impuseram, o governo federal impôs aos estados que fizeram a renegociação, renegociação, né, programa de reestruturação fiscal, obrigações no orçamento, tá, obrigações de seguir. E antes os caras falavam assim, ajusta, e o governo estadual tomava as providências. Com esse programa de reestruturação fiscal, que é assinado com o Rio, com o Rio Grande do Sul, Minas estava negociando, alguns estados, é tão severo que o governo federal fala assim, você tem que fazer isso. Tá? Então, essa questão é muito importante em termos do arranjo federativo, tá? Como muda. O governo federal passou a ter muito mais poder de controle sobre os estados, se a gente pensar em outro momento da história. Tá ok? É isso. Fico à disposição aí. Espero que tenha dado